Olá, eu sou Fernando Castelão, diretor-geral da Divisão de Baterias de Litro do Grupo Moura e presidente do Comitê Estratégico de Supply Chain e Logística da Anshan Recife. Você está assistindo ao PE Avança, uma iniciativa da Anshan Brasil que visa debater a reinvenção dos principais setores econômicos do estado de Pernambuco. Sejam bem-vindos ao painel com o tema Pernambuco como Centro Logístico do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Bem, para darmos início à nossa conversa, convido a Maíra Fischer, que é secretária executiva de Políticas de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo um assunto tão importante para o nosso estado. Olá, Maíra. Convido também Emílio Saad, CEO da Fusion. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, estar aqui presente discutindo isso com vocês. Tudo bom, Emílio? E agora eu convido Marcos Dubé, CEO da Cone. Saudações aqui a todos os membros do time da Anshan e parabéns por essa excelente iniciativa do PE Avança, tão importante a gente discutir o futuro do desenvolvimento econômico do nosso estado. Verdade, Marcos. Obrigado pela sua presença. Bem, pessoal, gostaria de começar esse nosso debate hoje aqui com uma pergunta para todos vocês. Bem, Pernambuco tem um grande potencial para ser o principal centro logístico do Nordeste. Qual o diferencial de Pernambuco para isso que vocês enxergam? Bom, eu posso começar contribuindo dizendo que logística tem muito a ver com localização, né? E Pernambuco está numa localização muito privilegiada no Nordeste do país. E, bom, acho que faz total sentido cada vez mais a gente evoluir aqui o nosso estado para um polo logístico de notoriedade nacional. É verdade, né? Estamos no meio aí do Nordeste, né? Entre as capitais de destaque, como Fortaleza e Salvador em termos de tamanho, né? De economia. Além disso, temos o Porto Suape aí, que também é um grande ativo de Pernambuco nessa linha. Maíra, Marcos, vocês gostariam de colaborar com mais algum ponto? Eu acho que tem dois pontos aí que são bem importantes aqui. Como o Emílio falou, a nossa localização estratégica, a gente o Nordeste é um ponto estratégico para o Brasil, pela sua proximidade com a Europa, com a América do Norte, América Central. Eu acho que esse ponto é muito relevante. E também a própria localização de Pernambuco no Nordeste, né? Então, a gente está numa região central, onde a gente pega um raio de 800 quilômetros, a gente tem 7 capitais, na verdade, e 7 cidades de médio porte. Aí, então, é uma localização muito privilegiada
dentro do Nordeste, né, e a gente entendendo toda a potencialidade que o Nordeste tem, uma economia que é do tamanho de alguns países, né, vizinhos nossos, como da América Latina. Então, a gente tem um PIB semelhante, né, ao da Colômbia, e também a população, a quantidade de gente que está nesse raio. Então, acho que isso aí contribui muito para que Pernambuco, acho que não tenha apenas o potencial, mas já seja, né, uma referência aí na logística do Nordeste. Verdade. A proximidade de Pernambuco com a Europa, principalmente, né, faz com que Suape tenha uma vantagem aí de ser um primeiro ponto de parada aí quando os navios chegam ao Brasil. Castelão, o que eu posso adicionar é o seguinte: realmente a localização que me vem na cabeça é aquele famoso mapa, né, de que você traça lá o raio, aí tem o 90% do PIB do Nordeste está a 500 quilômetros, né, do ponto central de Pernambuco, um mapa que muita gente conhece, mas eu diria que a localização é a questão, vamos dizer, natural da vocação de Pernambuco, né? Desde que Pernambuco se formou Estado, desde as capitanias hereditárias, isso é uma coisa natural. O que eu acho que vem de novo é a inovação, o ecossistema de inovação que veio com o Porto Digital a partir do século XXI, e esse debate de como você unir a logística e a inovação para que a gente vá além, né? Porque a questão natural da vocação de Pernambuco pela localização precisa ser potencializada. E, além disso, a gente não deve deixar de comentar e sempre lembrar, também aqui é um centro de engajamento cívico, né, e de impacto social, com Porto Social, porque é bom sempre lembrar que em toda essa atividade é preciso ter essa lembrança do social. Então, eu diria que, como a gente vem discutindo desde o início desse debate no comitê da Anshan, né, com a Carta dos Portos, esses 3 ativos de Pernambuco, essa simbiose, eu acho que é a grande vocação aí, no geral, para Pernambuco transformar numa referência não só regional, que ele já é, mas nacional, como o Emílio falou, e, quem sabe, até de escala global. Importantes pontos, Marcos. Esse trabalho da Carta dos Portos, você essa é uma provocação que o CONE fez com a Anshan, então fizemos uma primeira versão dessa Carta dos Portos aí dentro do Comitê de Supply Chain e Logística da Anshan Recife, compartilhamos isso com o governo do Estado e com outros entes. E o Conde depois deu seguimento a esse trabalho inicial que foi feito lá na Anshan, né, e fez um desdobramento aí bem interessante, envolvendo aí a parte do Porto Digital, do Porto Social, e realmente a gente tem uma fusão aí de vocações de Pernambuco, né, que termina impulsionando ainda mais essa questão desse nosso viés para a logística. Bom, aproveitando que você está conosco aí, Marcos, nesse debate, eu queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, quais são os principais desafios de Pernambuco no setor logístico? Quais são as nossas maiores oportunidades, né, para que tudo isso que a gente conversou agora se torne realidade? Realmente são muitos desafios, mas se eu tivesse que escolher assim 4 prioritários, eu diria que, sem sombra de dúvida, no modal rodoviário é o arco metropolitano, né? Um grande desafio para a região metropolitana e para toda a logística do Estado depende desse arco. Está atrasado, está precisando sair do papel, o tempo está passando e a gente não vê realmente passos sólidos para isso acontecer. A ferrovia transnordestina, né, que muita coisa aconteceu na história de Pernambuco, desde o século XIX, os ingleses investindo em ferrovia, a gente pode dizer que a gente tinha mais malha ferroviária no século XIX que hoje no século XXI. Então, isso realmente é uma prioridade, trazer esse outro modal e a gente não ser tão dependente de um modal rodoviário e tão carente desse arco como a gente é hoje. Eu diria que, em terceiro lugar, o Porto Suape, ele tem um enorme potencial. Mas, apesar disso, e apesar dos esforços, nós ainda não temos competitividade quando a gente fala de movimentação de containers. Então, é difícil dizer isso, a verdade, mas precisa ser dito, porque
A verdade no ICRU é que traz o avanço, né? Como o nome do programa aqui, o PE Avança. Mas o Porto Suape é um dos portos mais caros para a movimentação de contêineres do Brasil, se não for o mais caro. Então, isso realmente é muito importante se endereçar as equações para isso, é um debate longo e tem várias alternativas para isso acontecer, e a gente tem que aproveitar esse programa do governo federal de cabotagem, o programa PE, um novo programa que foi lançado na semana passada pelo governo federal, muito importante. E o quarto lugar, que é uma coisa que realmente depende do governo do Estado, muito importante, é a parte do pacote de benefícios fiscais e legislação tributária, que o que tem se visto nos últimos anos é de uma fuga de empresas que tenham benefícios aqui e que realmente passaram aí para outros estados em função de pacotes mais atrativos e talvez mais criativos no que tange a legislação tributária. Então, eu diria que para escolher 4 tópicos aqui de temas diferentes, de modais diferentes, eu apontaria esses 4. Em relação às oportunidades, é importante lembrar, né, que se falou muito nessa pandemia de como o comércio eletrônico vai fluir, de como isso vai avançar, com a mudança dos shopping centers, a logística realmente sendo demandada, a necessidade, né, da resposta rápida que nós fomos desafiados, aí a logística foi desafiada nessa pandemia, trabalhou 24/7 para responder assertivamente aí as demandas que essa pandemia, numa escala que ninguém nunca tinha visto antes, demandou, né, dos diversos operadores, da operação no geral. Mas no total de movimentação do comércio, de logística no Brasil, nós estamos falando de 400 bilhões, talvez o comércio eletrônico represente apenas 10 bilhões disso. Então, a logística ela tem um mercado enorme, de diversos segmentos, ela é transversal e pode atender todos os segmentos, a gente não fica dependendo de uma única indústria, como foi o caso de Detroit, quando teve problema com a indústria automobilística, Detroit afundou. Então, a logística ela é transversal em várias oportunidades. Mas eu acho que posicionar uma legislação específica e os devidos incentivos para o e-commerce é um grande potencial para fomentar a logística, além do que eu já falei, que é unir a inovação com a logística, criar essa simbiose para que realmente Pernambuco possa ser um cluster de referência mundial. Legal, Marcos. Essa questão da infraestrutura realmente, para um estado que quer se tornar como centro logístico, é fundamental, né? A gente sabe que a infraestrutura em todo o Brasil é um desafio, né? Por questões de gestão de recursos, mas a gente, como você mencionou aí, tem alguns investimentos que são de extrema relevância, né? O arco metropolitano, para você conseguir dar vazão efetivamente aos caminhões que circulam na região metropolitana, é fundamental. A Transnordestina, né, para poder ligar a Suape aí com o ramal ferroviário de forma significativa, digamos assim, também é muito importante, né? E todos os demais temas aí que você trouxe, né, a questão dos incentivos fiscais, que sempre são importantes para atrair empresas, né? Redução de burocracia, né? Segurança também, que é uma coisa que é sempre muito importante. E aproveitar essas oportunidades de mercado, né? Como você falou, a pandemia impulsionou ainda mais o comércio eletrônico, né? Talvez fez o comércio eletrônico avançar 5 a 10 anos em né? E a gente vê que isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? E se você olhar até as ações aí das empresas de comércio eletrônico dispararam, né? Isso mostra como existe perspectiva, né? Cada vez mais positiva nesse segmento. É um segmento que demanda muito da logística, né? Porque o desafio do comércio eletrônico em relação ao tradicional é você conseguir entregar rapidamente o produto, né? E uma logística bem feita é o que garante isso, né? Tem cada vez mais aí a necessidade daquela última milha, né? E você até começar a instituir pontos específicos dentro das cidades para poder ter agilidade nisso daí. Então, é um diferencial grande, né? Você, quando faz uma compra e ela chega rápida na sua casa, faz uma diferença. Então, Pernambuco,
por estar realmente aí no meio do Nordeste, né, pode fazer uma concentração de estoques aqui, pode receber aqui e até levar para outros lugares do Nordeste do Brasil, de caminhão. Então, realmente, são grandes oportunidades que temos, né, e que se a gente souber trabalhar nesses nossos gargalos, nessas nossas maiores dificuldades aí, com certeza tem total potencial para realmente cada vez mais nos tornarmos aqui no estado um centro logístico. Bom, mas você falou também de tecnologia, né? Tecnologia aí eu gostaria de trazer para a conversa o Emílio, que é da Fusion, uma empresa aí que surgiu como startup aqui em Pernambuco já há algum tempo e que, inclusive, aqui na Moura a gente tem o prazer de dizer que é um dos clientes aí da Fusion. Bom, Emílio, a tecnologia e a logística estão cada vez mais conectadas, né? E como você enxerga o futuro dessa relação, né? E até ampliando um pouco a pergunta aí, como o Porto Digital pode ajudar isso aí? Legal. De fato, Fernando, a logística, no meu ponto de vista, ela não vai conseguir avançar muito mais sem a ajuda da tecnologia, né? Hoje em dia, a gente já vê vários cases de sucesso, onde a tecnologia permitiu que a logística fosse viabilizada. A infraestrutura, ela é de suma importância, né, como foi colocado, mas às vezes a tecnologia pode reinventar, né? A gente fala muito da tecnologia disruptiva, onde não são melhorias em cima do processo atual, em sim uma reinvenção do processo. A tecnologia serve como ferramenta de você fazer diferente, entregar um resultado muito maior, com custo bem menos elevado, ou de forma independente da existência de uma infraestrutura. Eu posso citar os casos de veículos autônomos, de entregas por drone, né, e de muita coisa que está por vir, né? Quando você fala de custo de movimentação de containers, de armazenagem, a gente já tem hoje em dia depósitos totalmente automatizados, onde não precisa da interação humana, velocidade, precisão, acuracidade de estoques, tudo sendo mantido por uma tecnologia. E aqui no nosso estado, a gente tem, né, uma importante organização que é o Porto Digital. O Porto Digital é impressionante. Quanto mais você conhece o Porto Digital, mais você fica impressionado, né, com as capacidades, com as pessoas, com os doutores, com as empresas que estão embarcadas, né, e as tecnologias que estão sendo criadas, né, aqui no Porto. A própria Fusion é um caso, né, uma tecnologia desenvolvida que começou lá na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Informática, com os professores doutores que eu tive acesso, e hoje é uma tecnologia que é utilizada em todo o Brasil, né? Então, assim como a Fusion, existem várias outras tecnologias que estão emergindo a partir daqui de Pernambuco, né, para todo o Brasil, América Latina e alguns alcançando até o alcance mundial. Quais inovações da área de logística podemos mencionar vindas do Porto Digital? Você falou da própria Fusion, disse que tem outras. Tem algumas que você possa mencionar adicionais? Você poderia dar um pouco mais até de detalhes, por exemplo, da Fusion, quais são os benefícios que ela traz? A gente conhece tecnologias no Porto Digital, né, que hoje em dia já cuidam de automação do processo de armazenagem e movimentação, de rastreamento de containers e de mercadorias, né, para você ter uma informação em tempo real. Isso parece que são poucas as melhorias entregues, mas, na verdade, se permite você ter uma operação sem uma quantidade enorme de pessoas e de desperdícios de custo, né? A competitividade é muito forte, então a tecnologia ela torna viável, né, através dessas automações. Aqui na Fusion, a gente desenvolveu algoritmos e modelos de processos de gestão de entregas, né? Inclusive, temos bastante clientes daí do mundo de e-commerce e está tendo, de fato, um rush muito grande, né, na implantação de e-commerce devido à pandemia.
E o e-commerce, ele tem uma característica, né? Você fica, como você colocou, Fernando, muito dependente, né, da entrega, da logística, e se, porventura, a qualidade dessa entrega, o nível de serviço não foi aceitável, na verdade, o empresário, a empresa que passa a atender via e-commerce, ela pode ter um efeito contrário, onde o consumidor não tem uma boa experiência e aí passa a recusar ou até mesmo fazer publicidade negativa em cima daquele e-commerce, né? Então, quando você parte para oferecer um e-commerce, você tem que obrigatoriamente pensar na logística. Como eu vou fazer o planejamento das minhas entregas? Eu vou dar a estimativa de entrega para os meus clientes? Como eu vou fazer o tracking do pedido para me antecipar com relação a problemas durante as rotas? Que informação que eu vou entregar para o meu cliente, né, sobre a entrega realizada, a proximidade da entrega e coisas desse tipo. E esses são exemplos, né, de melhorias e de avanços que a Fusion está entregando hoje, né? Nós temos hoje um case muito legal com a Magazine Luiza, que é nosso cliente, então a gente iniciou no ano passado. Pra você ter ideia, hoje a Magazine Luiza, ela já entrega um volume superior do que o Black Friday do ano passado, que é um momento de pico de vendas dele, então você vê como, de fato, o volume do e-commerce cresceu bastante devido à pandemia, e, bom, você vê uma tecnologia criada aqui em Pernambuco sendo adotada, talvez, por um maior player de e-commerce da América Latina, que é a Magazine Luiza. A gente está bastante orgulhoso do que a gente está conseguindo trazer. Fantástico, Emílio. E principalmente nas grandes cidades, né? Que é um desafio grande, né? Com restrições de trânsito, que é bastante grande, né? Então, você ter tecnologia para saber os melhores caminhos, os melhores horários, e como retroalimentar isso constantemente, já que as coisas mudam bastante, né? Por exemplo, nesse momento de pandemia agora, se você fosse planejar suas entregas com o mesmo nível de trânsito de um mês, 2 meses atrás, seria uma coisa completamente diferente, porque a gente sabe que mudou nas cidades a quantidade de veículos nas ruas, mudou uma série de questões. O Marcos comentou comigo aqui no nosso chat que estava querendo até comentar algo sobre isso, né, Marcos? Eu achei interessante, parabéns, Emílio, aí, por esse trabalho seu aí vindo do Porto Digital. Esse tipo de empresa, de empreendedorismo, de startup, nos gera muito orgulho aqui como pernambucanos, tá? E esse exemplo que você deu do Magazine Luiza, ele é muito interessante. Realmente, a Magalu aí se transformou num case, né, nessa área de e-commerce, e como realmente essa transformação começou a partir da logística, né? Quer dizer, um varejista que se transformou num player de um market cap acima de 100 bilhões de reais, através da logística e da inovação, no meu modo de ver. E o que eu queria comentar, Castelão, é que, da sua pergunta, que é o que é que vem do Porto Digital, então, além de tudo que o Emílio falou, gestão de rotas, gestão de estoque, eu poderia dizer que a aquisição da Inloco Media é também algo voltado à logística, né? Porque a Inloco foi aí a primeira unicórnio, né? Vinda do Porto Digital, tem mídia no nome, mas no final o que é que acontece é que o pacote chega na mão também do consumidor, né? Então, também no Inloco Media tem logística, né? Então, eu diria que esse é um exemplo que a gente deveria ressaltar. Eu conheci a Inloco aí numa visita lá no Porto Digital e realmente é uma referência como empreendedores do Porto Digital, e que a Magalu, que é o exemplo aí, adquiriu, eu diria que há 3 semanas ou menos de um mês, né? Então, esse é um exemplo que eu queria registrar como sucesso do Porto Digital, e também, assim como o Emílio e com a Fusion, como a logística e a inovação pode se unir para fazer realmente um horizonte de progresso diferente para Pernambuco. É verdade. Essa questão da inovação, que tem vindo aqui do Porto Digital de Pernambuco, alegra muito a gente. A gente escuta falar agora, por exemplo, da eletrificação veicular, né, de caminhões autônomos, que daqui a pouco vão estar aí na logística. E, por exemplo, a gente aqui no Grupo Moura também estamos trazendo para o mercado baterias de lítio para equipar esse tipo de veículos.
né? Então, também produzindo lá no Agreste de Pernambuco, lá em Belo Jardim, onde também temos um centro de desenvolvimento. Então, são várias questões aí que a gente tem aqui em Pernambuco e que nos impulsiona aí para frente. E aí, falando de Pernambuco, eu gostaria de trazer para o debate a Maíra, que ela está representando o governo do estado. E, bom, Maíra, a gente falou um bocado aqui de logística, mostramos aí o ponto de vista do segmento de logística com o Cone, de empresas de tecnologia que trabalham com logística, aí, com a Emílio e a Fusion. E quais são os projetos prioritários, né, do Estado para desenvolvimento do setor logístico e ajudar a impulsionar toda esses ativos que a gente tem aí? Bom, Fernando, a gente vem trabalhando aqui, né, num conjunto de projetos estratégicos na estruturação de uma carteira com vários projetos estratégicos para o Estado, dentre eles alguns projetos que impactam diretamente no setor logístico. Então, esses projetos, eles vão ser importantíssimos nessa retomada pós-pandemia, né? Vai ser preciso haver uma sinalização positiva para o mercado em termos de melhoria de infraestrutura, para que a gente consiga ativar mais rapidamente a nossa economia nesse novo momento que a gente vai viver. E dentro desse comitê estratégico, tá, foram eleitos alguns projetos estruturadores que vão ser importantíssimos para essa retomada. Tá? Alguns deles são discutidos, na verdade, em dois comitês, tanto dentro desse, que elenca os principais, como também um projeto que vai ter, um comitê que trabalha as parcerias público-privadas, porque vai ser um momento muito desafiador que a gente vai viver e a gente vai ter que trabalhar de uma maneira a pensar novas formas de financiamento. Então, a gente vai procurar muito alguns parceiros privados para que a gente possa estar executando determinados projetos. Então, trabalhar nessa questão de parceria público-privada vai ser fundamental. E também a gente vai precisar trabalhar com a articulação com o governo federal para alguns projetos. Então, falando especificamente desses projetos, tá, eu elencaria um rol aí que são muito importantes. O primeiro deles, até foi citado já por Marco Roberto, tal, a questão do arco metropolitano. Então, é um projeto que vai ser estruturador para Pernambuco, vai ser muito importante para a expansão de SUAP, é um projeto que já vem sendo tratado nesse comitê, tá? Ele lá atrás, ele já teve algumas discussões, já chegou a avançar até na questão do licenciamento de uma parte, então, toda a parte sul desse projeto está licenciada, mas a parte norte houve uma série de entraves, referente principalmente ao traçado, tá, com a questão ambiental e alinhar isso com a viabilidade financeira desse projeto. Então, a gente vem buscando essas alternativas de novo traçado, tá, de um traçado que seja viável e, ao mesmo tempo, ele também seja ecologicamente possível para essa execução. Então, o ARCO é um desses projetos, tá? Existem outros que vão precisar ser articulados com o governo federal. Então, por exemplo, a BR-101 e a BR-232, esses dois projetos, eles já estão em estudo pelo governo federal, então já estão sendo contratadas as empresas que vão fazer estudos para se avaliar a concessão desses empreendimentos, tá, dessas estradas. E a BR-232 está fundamental também a triplicação aqui na saída de Recife. Então, são gargalos rodoviários importantes que a gente vai precisar estar discutindo aí nesse futuro próximo. Tá? Um outro que também foi falado por Marcos Roberto, a questão da Transnordestina. Então, é uma articulação também com o governo federal, né, o entrave relativo à empresa que estava com a concessão dessa ferrovia, e é preciso colocar esse projeto para frente. É um projeto que vai ser muito estruturador para Pernambuco, que vai acelerar muito o crescimento de Pernambuco a partir do momento que a gente estiver rodando. Então, vai ser uma sinalização positiva, que já vai trazer um conjunto de consequências positivas para o Estado, só com a sinalização da retomada desse projeto, né, e quando ele sair do papel é que deslancha mesmo. A gente precisa pensar também a questão das nossas PEs,
Então, por conta disso, nesse comitê de parcerias estratégicas, a gente está já avaliando um conjunto de PEs que a gente vai precisar colocar em estudo para poder trabalhar nessa questão da parceria público-privada, concessão, avaliar qual vai ser o melhor modelo dessas PEs, então capilarizar dentro dessas PEs, e a gente está falando aí de um conjunto PE45, a PE60, a PE90, precisam estar nesse rol, para ser analisado. Alguns projetos também importantes para a SUAP, trabalhar a autonomia de SUAP, para que a gente possa ter mais velocidade nas decisões e o aumento da competitividade do porto. Outro projeto que eu elencaria como um projeto muito relevante para a economia pernambucana, o avanço nos aeroportos regionais também. Então, a gente pode ter um potencial muito grande aí quando conseguir viabilizar o aeroporto de Serra Talhada. Então, a gente tem uma conexão mais rápida com o sertão do estado. Então, áreas que estão a 6 horas de carro da capital podem estar uma de malha aérea. Então, é outro projeto que é muito relevante, que também já teve estudos chamados para esse projeto. Nesse momento está se fazendo avaliação, e aí a gente está falando dos aeroportos de Serra Talhada, Caruaru e Fernando de Noronha. Então, a gente pensar também a regionalização da nossa malha aérea, a gente poder expandir isso também vai trazer um ganho de competitividade muito grande para o estado. Então, esses 3 aeroportos, eles já tiveram o chamamento de projetos, né? Projetos já foram entregues, então, nesse momento, tem avaliação para que a gente possa entender melhor a viabilidade desses projetos e, a partir daí, tomar a decisão, né, de como ele pode funcionar, como a gente pode tirar esses projetos do papel e colocar eles para funcionar. Então, eu elencaria, eu acho que esse rol é o rol mais relevante, que a gente vai precisar tomar mais cuidado, tá? Ter um olhar mais específico para eles, nesse momento aí de retomada pós-pandemia, que podem dar grandes ganhos logísticos para o estado de Pernambuco, aumentando a sua competitividade. Legal, Maíra. Olhando especificamente para a SUAP, né, o Marcos até mencionou a questão da competitividade em termos do custo de containers, né, e recentemente teve algumas mudanças aí na legislação dos portos, teve algumas mudanças também para impulsionar a cabotagem aqui no Brasil, que é uma grande oportunidade para a SUAP. Vocês têm algum projeto específico para resolver esse gargalo da parte de containers e aproveitar essa questão das oportunidades que vão surgir com a cabotagem? Bom, hoje, né, a gente já tem uns resultados importantes em SUAP, então a gente vem, ano após ano, batendo recordes aí de movimentação de carga. Hoje o Porto SUAP já é um hub forte aqui para a América do Sul, principalmente quando a gente está falando dos granéis líquidos. E a gente precisa agora avançar em alguns outros desafios. Parte disso vai passar pelo processo de autonomia de SUAP, que é importante. Algumas medidas legislativas legais foram feitas também, tiveram um anúncio recente, e vão dar um impacto muito significativo para o porto daqui para frente, mas a gente vai precisar superar alguns desafios aí, né? Por exemplo, o TECOM 2 é um desafio importante para o Porto SUAP, que pode dar essa competitividade maior quando a gente fala aí na movimentação de contêineres. Então, a gente vai precisar avançar nesse sentido. Esforços têm sido feitos, né? Serquinho vem sempre com um olhar muito atento para todas essas questões, para que a gente possa ver o melhor formato para a gente poder avançar na questão aí do Porto SUAP. Legal, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu cobrir aí muitos aspectos importantes aí para o Estado. Chegando agora na reta final da nossa conversa, eu queria abrir uma pergunta para todos vocês poderem dar a opinião. Quais as perspectivas que vocês enxergam para o futuro da logística pernambucana? Não sei se Marcos quer começar. Vou começar. Vê, Castelão, a gente
uma parceria com a Anshan, né, como você mencionou no início, eu mencionei a Carta dos Portos. Nós fizemos em março de 2018 um evento, a gente trouxe o presidente do Canal do Panamá aqui, isso derivou de uma cooperação com o SWAP, trouxemos o professor de logística do MIT para inspirar a gente a olhar cluster logístico pelo mundo e tudo mais, né? O que eu acho, assim, é que, veja que eu sinto que, na maioria dos projetos estratégicos, a gente está enxugando gelo, né? Na realidade, a gente não tem avançado, a gente não está conseguindo tirar o arco metropolitano do papel, a Transnordestina, o Porto Swap não está com perspectiva de curto, médio prazo de conseguir se tornar mais competitivo, né? A ideia é trazer um Porto Swap, mas isso já estamos aí na metade do mandato atual do governador Paulo Câmara e não me parece que isso vai ser solucionado até o final. A gente não consegue destravar esses investimentos. O TECON 2 não vai necessariamente acontecer no curto, médio prazo, né? Assim, a gente tem uma situação entre o atual terminal do TECON 1, uma questão de contratos dessa concessão que precisam ser discutidos. Então, a realidade é que é preciso realmente discutir quais são os meios de realmente alinhar as diversas dimensões e esferas do poder, tá certo? O poder do Estado, estadual, com o poder federal. É preciso ter uma animação mais do setor privado, discutir as soluções que possam tirar essas obras privadas do papel mais rapidamente, porque o tempo está passando, né? A gente está saindo aí de uma maior crise da história do Brasil, que começou em 2015, aí entramos agora numa crise sanitária, mas a gente não pode ficar só reclamando, daí porque o setor privado se uniu com o setor público, com a academia, com a Anshan, com toda essa iniciativa, para fazer essas recomendações, né? Então, não é só o empresariado reclamar, mas é o empresariado propor, recomendar. Mas eu não vejo assim uma proximidade do poder público em relação ao setor privado. Tá? Eu não estou vendo isso acontecer. Eu gostaria de ver isso acontecer mais rapidamente. Vocês devem lembrar que em março de 2018 nós trouxemos o caso do posto de Chechel. O posto de Chechel, como um exemplo de um gargalo, foi dito que estava sendo feito, teve poucos avanços. De lá para cá, o posto de Chechel, que é um posto fiscal aqui na entrada do estado, continua realmente sendo um gargalo e longe de realmente ser eliminado, que a tecnologia poderia eliminar o posto de Chechel. Então, assim, eu confesso que, do ponto de vista de curto e médio prazo, eu gostaria de ver mais avanço, né? O nome do programa aqui é PE Avança. Eu acho que a gente tem que dar contribuições sinceras e estar aberto, né? Fazer a nossa parte. Eu acho que o setor privado investiu pesadamente na infraestrutura de forma privada, né? O CONE, nos últimos anos, a gente investiu mais de R$1 bilhão em infraestrutura, né? de suporte ao Porto Swap, com galpões logísticos de logística avançada de primeira linha, multiusuário, monousuário, refrigerado. Temos agora o Truck Center, dando apoio à Swap, que traz segurança e infraestrutura para os caminhoneiros. Os caminhoneiros estão muito satisfeitos de ter essa nova área. Foi uma boa iniciativa que a Swap teve nesse chamamento público. São 3 Truck Centers, um deles está no CONE, né, que começou a funcionar agora. Mas eu confesso que eu gosto das coisas um pouco mais rápidas, sabe? Eu gosto de ver as coisas mais rápidas, eu entendo a burocracia. Então, se o problema é a burocracia, como é que a tecnologia do Porto Digital pode ajudar essa burocracia a diminuir? Como é que tem alinhamento com o governo federal, em vez de ter briga política com o governo federal? Então, tudo isso é o que precisa ser discutido para Pernambuco avançar, né? Então, realmente, eu diria que tem muita coisa para avançar no curto e médio prazo, e eu vejo enorme potencial da vocação natural de Pernambuco, do ecossistema do Porto Digital, com o Porto Social. Realmente, eu sou animado no longo prazo, mas eu gostaria de ver mais avanço no curto prazo, e eu acho que a iniciativa privada está fazendo sua parte, mas é preciso ter um entrosamento maior entre a iniciativa privada, o poder público, e convidar a academia. Eu sei que as universidades estão discutindo o arco metropolitano, né? As universidades estão trazendo equações que não dependem do governo federal apenas. A academia está olhando como é que faz para fazer o arco metropolitano sair do papel sem depender de recursos públicos. Então, tudo isso precisa avançar. Bem,
Eu acredito que Pernambuco, como eu sempre pergunto, qual é o sonho de Pernambuco? O que é que Pernambuco quer ser? Se fosse uma empresa, o que é que ele quer ser? Ele quer ser reconhecido pelo quê? Eu acredito que precisa de foco, prioridade, e eu acho que o maior potencial de Pernambuco é a logística junto com a inovação. Então, é assim que eu vejo essa perspectiva. Legal, Marcos. Emílio, Marcos falou até do posto de fiscalização na entrada de Pernambuco, falou de tecnologia. O que é que você pode passar de mensagem final aí de tecnologia para essa perspectiva de Pernambuco? Nós estamos um pouco avançados no nosso tempo aqui. Agradeceria se você puder fazer um breve comentário aí, para também dar a palavra para a Maíra também, passar os últimos comentários dela. Então, legal. Eu queria, inclusive, reforçar a fala do Marcos. Eu concordo integralmente com o que ele colocou, porque, como a gente, né, discutiu aqui nesse painel, Pernambuco tem tecnologia, tem localização, mas o governo estadual precisa, talvez, encarar a coisa mais como o mercado privado enxerga, né? Como uma concorrência entre o estado de Pernambuco, porque, vou dar um exemplo, o centro de distribuição do Mercado Livre foi decidido ser alocado, né, em Salvador, na Bahia, e não aqui em Pernambuco. E a gente também sabe que Fortaleza, no Ceará, também está crescendo bastante, e também é um polo bastante forte, e localização também ajuda eles. Então, o Estado de Pernambuco precisa se movimentar, precisa, como o Marcos colocou, saber utilizar a sua localização, a sua tecnologia. Nós temos o Porto Digital, que é um diferencial em relação aos outros estados, mas atrelar também a ajuda, né, de infraestrutura e de todos os benefícios e meios que o governo pode viabilizar e agilizar isso no curto prazo para que a gente saia na frente. Eu também acredito no longo prazo, mas eu também entendo que a concorrência, né, aqui no Nordeste, ela está jogada, está disparada. Então, nós precisamos aí assumir a liderança cada vez mais forte para garantir esse longo prazo aí. Obrigado, Emílio. E aí, Maíra, quais são os teus comentários finais, olhando aí toda essa perspectiva futura de logística em Pernambuco? Se quiser comentar algo também sobre o que o Marcos e o Emílio falaram agora, fique à vontade. Bom, eu acho que quando a gente está falando de projetos estruturadores, né, a gente tem um desafio muito grande e a gente sabe de toda a burocracia que não é exclusiva de Pernambuco, mas do Estado brasileiro em si. Eu concordo com algumas partes das falas, né, que foram colocadas de que a gente precisa modernizar o Estado brasileiro e a gente precisa fazer isso não só em Pernambuco, como ter um olhar para toda a nossa legislação e ver como é que a gente poderia estar fazendo com que as coisas andassem de uma maneira mais rápida. Né? Aqui hoje a gente está com uma visão muito empresarial dentro da secretaria, então a gente tem o secretário, que é o Bruno Schwamba, com toda a sua bagagem aí do setor privado, né? Leonardo Serquil, que também está presidindo o Porto de Suape, e também tem uma bagagem enorme nessa parte de logística no setor privado. E a gente vê que muitas vezes as coisas elas não avançam na velocidade que a gente gostaria, muito por questões burocráticas aí do Estado brasileiro. E é um desafio que precisa ser enfrentado, não só por Pernambuco, como por outros estados, tá? E a gente começar a trabalhar mais essa questão da competitividade dos estados brasileiros para conseguir captar também investimentos internacionais. Então, quando a gente olha, temos fortes concorrentes com a Bahia, com o Ceará, mas a gente também está competindo com outras partes do mundo. E a gente precisa ter um olhar para esse fato. Tá? E acho que com relação às perspectivas, né, para o setor logístico, né, a gente tem alguns pontos bem positivos. Tá? Um deles que eu queria destacar o ganho de competitividade que a gente vai ter agora no nosso aeroporto, a chegada da AENA, trazendo aí novas possibilidades, né, e mesmo com esse pouco tempo de chegada, desde a sua chegada, ainda conseguiu trazer recentemente aí, uma companhia aérea alemã, Lufthansa, para operar a carga, né, aqui no aeroporto pernambucano. Então, isso aí foi um ganho significativo para o Estado, e eu acho que essa chegada da AENA vai permitir que a gente consiga trazer mais companhias para cá e também aumentar a competitividade desse equipamento, que é importante para Pernambuco.
Tá? Um outro ponto, eu acho que a gente tem um polo industrial muito diversificado aqui em Pernambuco. Então, a gente tem a indústria automotiva, tem a indústria de alimentos, a indústria de bebida, tudo em uma escala bem razoável. Então, isso faz com que, mesmo em situações adversas, em momentos adversos, como esse que a gente está vivendo, a gente consiga ter dados positivos da economia do Estado. Então, tivemos um crescimento da indústria pernambucana nesse período, mesmo nesse período adverso. Então, isso aí também é um fator muito positivo e que vai estar trazendo frutos positivos para a logística. Então, sempre deixando que esse setor ele tem uma dinamicidade no Estado. Eu acho que o Marcos Alberto falou até sobre isso, quando citou o exemplo ali de Detroit e da indústria automobilística, né? Aqui a gente tem um conjunto industrial muito diversificado. Isso é muito positivo para o Estado e abre sempre novas perspectivas. E outro ponto relevante, tá? Acho que o SUAP vem trabalhando muito bem nessa questão da inovação. Então, o SUAP aumentou e incrementou muito o setor de inovação. Então, criou uma estrutura dentro do porto exclusivamente com esse olhar. E isso aí vai dar ganhos para o futuro do porto. Né? Ele vem fazendo match days, vem trabalhando com supply days, e vem buscando alternativas na tecnologia, trazendo muito do ponto digital para dentro do SWAP. Eu acho que isso é bem relevante e pode trazer perspectivas positivas para a SWAP num curto prazo. Então, acho que temos possibilidades de ganho no curto prazo e acho também que, concordando aí com a fala de Marcos Alberto e do Emílio, a gente precisa tirar alguns projetos estruturadores do papel, e por conta disso a gente vem trabalhando um conjunto de atores, um conjunto de secretários do Estado que vem se reunindo semanalmente para tratar sobre cada um desses projetos estratégicos para Pernambuco. Legal. Eu acho que está bastante evidente o nosso potencial, né, aqui no Estado. É bom ver que o setor de logística está bastante animado, né, e focado e buscando alternativas, né, que o setor de digital, né, de tecnologia do Estado também está trazendo soluções que estão agregando bastante e que o governo do Estado de Pernambuco está atento a isso, buscando viabilizar. A gente sabe das dificuldades que a gente vem passando nos últimos anos aí de crises, né, em cima de crises, mas temos que buscar ter realmente diligência, né, senso de urgência e criatividade para trilhar novos caminhos, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu gostaria de agradecer a todos os painelistas e a você que nos assistiu, e convido a todos para assistirem também outros vídeos desta página. PE Avança, inovação, empreendedorismo e tecnologia ditam a nova era. Obrigado a todos.